Fala pessoal, hoje com mais um devocional e hoje eu queria falar sobre Marcos 4:35. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vamos para o outro lado do rio? Eles entram no barco e quando eles entram no barco o mar está calmo. Quando eles entram no barco o vento está todo calmo, está tudo na sua normalidade, está tudo ok. Jesus vai até a popa do barco, pega o travesseiro e começa a dormir. Os discípulos começam a remar e as coisas estavam tudo bem, tudo caminhando como planejado. De repente, uma reviravolta. O mar começa a ficar agitado, o vento começa a ficar agitado, as coisas começam a sair da sua normalidade, as coisas começam a sair do controle, os discípulos começam a ficar preocupados, as coisas não tava planejado isso, ele não falou que isso ia acontecer, Jesus não avisou, e agora o que vai acontecer? Se fosse no nosso tempo, os discípulos pegariam seus celulares e perguntariam ao Google, por favor, Google, tem alguma maneira de a gente vencer a tempestade e o mar? Nos dá uma dica, por favor, nos ajude. Mas no tempo dos discípulos não tem celular e nem Google, então eles ficam, nossa, o que é isso? Aí eles lembram que o príncipe da paz estava dormindo. Eles vão até Jesus e falam, mestre, não importa que pereçamos. Jesus acorda, desperta do sono e como um pai que repreende os dois filhos que está brigando, não sei se você já viu um pai repreendendo um filho quando está às vezes discutindo, assim é Jesus. Jesus vai até o vento e vai até o mar e fala, quieto os dois, cada um pro seu canto, um pro seu e vai pro seu, cada um quieto agora, quieto. Na mesma hora, o mar se acalma, o vento se acalma e as coisas voltam na sua normalidade. O discípulo, admirado, um olha para o outro e fala, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Isso é incrível. Isso tem muito a ver com o que a gente vive nos nossos dias. A gente vive um período que às vezes as coisas estão bem, a gente entra no nosso barco, no barco da vida e tá tudo normal, tá tudo na sua normalidade, tá tudo indo na sua ordem natural. Mas de uma hora para outra as coisas começam a sair do controle, o vento começa a agitar, as dificuldades começam a aparecer e a gente começa a ficar desesperado. E a gente pega os nossos celulares, entra na internet e vai pro Google, vai pros coaches da vida, querendo saber como é que eu faço para resolver essa dificuldade. Não estava previsto essa dificuldade, o que está acontecendo? E a gente se esquece, como os discípulos esqueceram por algum momento, que o príncipe da paz caminha com a gente no barco. Navega no barco da vida junto com a gente. E a gente precisa entender, querido. Eu quero que você nunca se esqueça disso. O vento, o mar, a dificuldade, ela pode ser maior do que eu e você, mas ela nunca será maior do que o Deus ao qual nós servimos. Lembre-se disso. Jesus, ele está no barco com você e comigo. Ele é aquele que tem o poder, a autoridade para acalmar. Não tenha medo e não tenha receio de gritar, Jesus, por favor, socorre-me. E ele te responderá, ele te atenderá, pode ter certeza disso, querido. No barco da vida não vai faltar tempestade. No barco da vida não vai faltar ventos fortes. No barco da vida não vai faltar dificuldade. Isso vai acontecer mesmo com Jesus no barco. Entenda isso. Estar com Jesus no barco não quer dizer que não vai ter vento, não quer dizer que não vai ter tempestade, mas uma coisa é certa, se ele falou que você e eu chegaríamos do outro lado, a gente vai chegar. Jesus olha para os seus discípulos no começo e fala, a gente vai para o outro lado.
acabou, vai acontecer. Você e eu precisamos entender isso. Os discípulos não entenderam, mas a gente precisa entender. Jesus falou que você vai chegar e que eu vou chegar no outro lado, então vai acontecer. O vento vai vir sim, a tempestade vai vir sim, mas o vento e a tempestade não é maior do que o Deus que prometeu que a gente chegaria. Acredite, tenha fé. Jesus olha para os seus discípulos e diz: homem de pouca fé. E eu quero, através desse vídeo, te lembrar, querido, use a fé que Deus te deu. Use a sabedoria e o entendimento que Deus te deu e a confiança nele. Grite por ele e ele te responderá. Ele é maior do que o vento e a tempestade. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo ainda não entrou no barco junto com Jesus. Talvez você está lá na beira do rio e Jesus está no barco te chamando: venha, venha, vamos para o outro lado, e você está receoso. Mas o que eu quero te dizer, e eu quero que você entenda, entre no barco, querido. Porque entrar no barco é chegar no outro lado. Entrar no barco é dizer: eu vou vencer a tempestade. Ande com Jesus, navegue com Ele no barco da vida. A tempestade vai vir? Sim, isso é certo. Eu não estou aqui para te enganar e te dizer que quando você entrar no barco não vai vir tempestade. Isso é mentira. Quando você entrar no barco com Jesus, a tempestade vai vir. O vento vai ficar agitado. Vai vir muitas e muitas dificuldades, mas tenha certeza disso. Isso eu falo com toda certeza. O Deus ao qual você serve e você servirá, Ele vence todas as tempestades e todas as dificuldades. Isso sim é certo. Creia nisso, tenha fé nisso. Caminhe, navegue nas águas da vida junto com Jesus. Fica com Deus, querido. Abraço e até a próxima semana com mais um devocional. Tchau, tchau.